Muito boa noite. Queridos, vamos abrir a Bíblia numa passagem bem macabra da Escritura, e é macabra mesmo, até certo ponto. O livro de Marcos, capítulo 5, diz assim: Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandassem para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedeu, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo quanto o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Que história, hein? Que história! Apesar do relato horroroso, um sujeito endemoniado que vive entre os sepulcros, que se corta, que anda gritando algumas coisas, e que as pessoas tentam prendê-lo com corrente, e ele consegue quebrar a corrente, e que nenhum homem, ninguém podia subjugá-lo. Apesar desse horror, é bom que você saiba que essa cena não é muito incomum ao redor do mundo. Pergunte aos que estão no campo missionário, e eles vão lhe dizer. Essa cena, ela não é muito incomum, por exemplo, nesta cidade. E ela não escolhe o demônio não escolhe a classe social,
O demônio não escolhe o nível de intelectualidade. O demônio não está nem aí. Aonde houver uma brecha, ele pode entrar e fazer um estrago. Os sepulcros aqui não são como você imagina o cemitério. Tire da sua cabeça o Morada da Paz, os cemitérios São João Batista, que é o nome de cemitério brasileiro, é São João Batista. Tire da sua cabeça o Cruz Milagrosa, que é um cemitério que existe aqui em Rio Branco, tem esse nome, Cruz Milagrosa. Os sepulcros no tempo de Jesus eram cavernas. As pessoas não eram necessariamente enterradas, elas eram sepultadas em cavernas. Então, se você tem algum grilo sobre cremação, né, e o seu único argumento é que tem que voltar ao pó, não se preocupe, vai virar pó. E queimando é que vira pó mesmo. Cremando, aí vira pó que você leva para casa. Um vidro de pó. Mas eram cavernas, o que faz a cena mais macabra ainda. Imagina você passando de frente a uma caverna dessa e você saber que o sujeito pode estar ali dentro, que ele pode sair a qualquer momento. O doido endemoniado que andava nas cavernas. Para acabar de piorar, a cena acontece à noite. Eita! Agora piorou tudo, não é? É à noite que a gente tem medo. Ui! Mistérios da meia-noite. Não é necessariamente a meia-noite, mas quando você lê o capítulo anterior, você fica sabendo que hora eles decidiram ir para esse lugar. Foi ao entardecer, então a coisa acontece à noite. Quero compartilhar com você 3 coisas muito simples sobre essa história. A primeira delas é que é um demônio real. Isso aqui é demônio. Isso aqui é demônio raiz. Porque muita coisa que recebe nome de demônio, esses demônios Nutella da televisão, que fica fazendo cena, né? Que fica sendo induzido a repetir coisas do folclore, não da Bíblia, mas do folclore. Quando o sujeito chega, o apresentador, quer dizer, o pastor, já parte do princípio de que o cara está endemoniado e o induz a dizer o que esse pastor está querendo ouvir. Ele não tem honestidade de fazer uma análise simples, para saber algumas coisas. Não, ele já parte do princípio de que é demônio. E ele pergunta, quem está aí? Como assim quem está aí? Pode ser loucura, pode ser esquizofrenia, pode ser alucinação coletiva. Pior coisa é pegar um esquizofrênico que o pastor acha que é demônio e não sai nunca. No meu primeiro ministério, alguém chegou lá em casa e falou, meu irmão está endemoniado. É tudo que pastor quer ouvir quando vai jantar, né? Meu irmão está endemoniado. Aí entramos às 6 horas da casa, eu e mais uns 10. Porque sempre tem uns que tem medo de entrar na casa. Vou entrar não, pastor. Vai que o demônio revela aí minha vida. Sempre tem uns que tem medo, né? E acredite, ficamos quase 5 horas tentando tirar um demônio que não existia. 1 hora, ele cansou e disse, eu quero mijar. Eu falei, nunca vi um demônio falar isso, meu Deus do céu. Eu saí. E a família toda acreditava que era demônio. Depois a gente teve que explicar para a família que era um garoto manipulando a família toda hora que queria. Mas foi engraçado porque ele disse, não, sou eu, o João. Não é demônio não, sou eu, o João.
poxa vida, sou eu. Quero ir no banheiro. Não vai não, senta aí, os crentes diziam. Aí eu falei, então vou chamar sua mãe. E botei a mãe dele de frente para ele, falei, esse é seu filho? Ela olhou ali e falou, esse aí mesmo não. E o rapaz sofreu muito mais para parar de fingir que era demônio, né? Mas isso aqui é demônio. Isso aqui é demônio barra pesada. Já não vive, e não é uma possessãozinha rápida. Os demônios vivem nesse rapaz. Vivem no rapaz. E ele tem força descomunal, apesar de que essa não é a característica essencial de um demônio. Muita gente acha que para ser demônio mesmo tem que ser mais forte que 10 homens. Não, os demônios são muitos, são milhões, e cada um tem características específicas. Eu nem acredito que esse aqui é o tipo mais perigoso. Eu acho que o tipo mais perigoso é aquele demônio educado. Aquele demônio que diz o que as pessoas querem ouvir. Aquele demônio intelectual, trazendo coisas que vai chamar a atenção de pessoas inteligentes. Esse é o perigoso. Lembra do demônio que Paulo expulsou lá na cidade de Filipos, em Atos 16? Não quebrava tudo, não. Não quebrava tudo. Educadíssimo. Falando coisas verdadeiras, inclusive. Quando Paulo passou, o demônio falou, esses homens são servos de Deus. Olha que demônio sabedor das coisas, não é? O demônio falando verdade, educadíssimo, porém extremamente perigoso, porque com isso seduzia pessoas, né? É um demônio atuando numa jovem adivinhadora. E quantas pessoas não amaram a adivinhação, que é uma prática proibida por Deus, só porque o demônio era educadinho e dizia coisas verdadeiras. Mas esse aqui não é educadinho, esse aqui quebra tudo. Esse é mal educado. Esse demônio aqui é de baixaria. Ele é barra pesada. E Jesus mandou que ele dissesse o nome. O nome é legião. Legião, porque somos muitos. Uma legião tinha 6.000 soldados romanos. O demônio ser chamado de legião não quer dizer necessariamente que o rapaz tinha 6.000 cão nos coros. É só uma maneira de dizer que são muitos, não importa quanto seja. São muitos, e essa é uma característica do espírito maligno. Vários demônios podem ocupar o mesmo corpo. Quando o demônio vê o Senhor Jesus, ele corre, se prostra e adora. Porque é assim. E sempre será assim. O demônio vai fazer um pedido para Jesus. Vai pedir que não o atormente. E que não o mande para fora do país. Os demônios sabem que um dia vão prestar contas a Jesus. Haverá o julgamento dos anjos maus. E que esse dia os aterroriza. Cada minuto que passa, os demônios são aterrorizados por essa informação de que um dia Jesus Cristo, Filho de Deus, vai humilhar os demônios, vai julgar os demônios, vai castigar os demônios. Essa hora ainda não chegou. Houve uma outra cena com demônios e Jesus, e o demônio falou assim: você já veio nos atormentar antes do tempo. É muito sofrimento encarar Jesus Cristo. E a Bíblia diz que esse demônio gritou, né? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, não me atormentes, não me atormentes. E aí ele vai pedir para que não vá para fora do país.
E isso mostra uma outra característica dos demônios. Eles podem ser territoriais. Cada território nesse mundo é habitado por demônios. E existe uma organização e uma hierarquia entre os demônios. De vez em quando a Bíblia dá umas palhinhas, diz que existem principados, potestades, talvez estendendo mais ainda, soberanias e tronos. Nessa hierarquia, Satanás é chamado de o príncipe dos poderes do ar. O Satanás não está no inferno, ele está no ar. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. E por alguma razão, os territórios são marcados por demônios. Tem um demônio que a Bíblia chama de o príncipe do reino da Pérsia. A Pérsia é o Irã. Acredite, existe um demônio agindo em todo o Irã. Não só agindo, mas comandando outros seres. Existe um demônio chamado o príncipe do reino da Grécia. Está lá. Esses demônios tentaram impedir um anjo de Deus. Veja o poder deles. Tentaram impedir um anjo de Deus que trazia uma revelação para o profeta Daniel. Mas aí veio quem para entrar na briga? Miguel, sempre Miguel, né? Tem confusão, Miguel, o arcanjo, o anjo das brigas. Eles são territoriais. É muito humilhante o que o demônio faz com o ser humano. Aprenda uma coisa, Satanás quer tudo. Tudo. Satanás não quer 10%, 5%, 20%. Satanás quer tudo. O rapaz provavelmente já não se vestia. Ele não tinha convívio social, ele se cortava, ele vivia nos sepulcros, ele perdeu a sua vida em vida. Satanás quer tudo. Qualquer um podia ser vítima desse espírito legião. Pela graça de Deus, nós não fomos. Mas se fosse permitido, Satanás faria isso com o maior número de pessoas possíveis. Quando a Bíblia nos diz que fomos libertos do império das trevas, isso envolve muitas bênçãos, meus irmãos. E uma delas é a bênção de não ter um corpo habitado por demônios. Eu não acredito em igrejas cheias de crentes que ficam endemoninhados. O crente não foi tirado do império das trevas para viver endemoninhado. O crente foi tirado do império das trevas. O cristão nascido de novo é santuário do Espírito Santo de Deus. Não é possível que se acredite no ambiente cristão que as pessoas ali possam ficar recorrentemente abandonadas, endemoninhadas. Quem é recorrentemente endemoninhado é santuário de demônio. E talvez pertença ao demônio. Uma das razões por que isso acontece é porque nesses ambientes não se prega o Evangelho. E onde não se prega o Evangelho, não há libertação. Não confunda uma expulsão demoníaca com conversão. Isso nem de longe é conversão. Aliás, aqueles que são exorcistas ambulantes, que vivem atrás de demônio, eu fico pensando que algumas pessoas vão bater de porta em porta, assim, do tipo dizendo, tem demônio aí que a gente quer expulsar. Um erro
crasso que essas pessoas cometem é que elas supostamente expulsam o demônio, e quando a pessoa volta ao normal, elas não pregam o evangelho para a pessoa. É a mesma coisa que dar uma aspirina para quem está com uma enxaqueca dos diabos. Ao ser supostamente libertado, alguém deveria dizer: agora eu quero pregar o evangelho para você. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, porque senão eles vão voltar com muito mais força. Será que essa gente não entende isso? Há uma passagem na Bíblia que é atropelada por muitos cristãos, que diz assim: quando o espírito maligno sai do homem, presta atenção, ele sai do homem. Se sai é porque já estava lá. Como é que a cabeça dos cristãos tem entendido aquele texto? Quando o crente se desvia. Eles acham que é assim: quando o crente se desvia, 7 espíritos acompanham. Nunca Deus disse isso na sua palavra. Ele disse: quando o espírito maligno sai do homem, ou seja, o cara já era endemoniado. Não era nem convertido, era endemoniado. O espírito maligno sai do homem, anda por lugares áridos e diz: vou voltar para minha casa. Que coisa triste, né? Ser chamado de casa de demônios. O demônio chama você de minha casa. Vou voltar para minha casa. E voltando, encontra vazia. Não tem o Espírito Santo, não tem Jesus, não tem proteção. Encontrou vazia. Encontrando a vazia, chama 7 espíritos piores do que ele. Você já consegue imaginar isso? O demônio diz: não, eu preciso de 7 colegas meus, da facção do mal, dos infernos, das trevas mesmo, mas tem que ser pior do que eu. 7 dos piores. E nós vamos morar aqui nesta casa, que tem nome de ser humano, mas é uma casa de demônios. Então, pregar o evangelho é a coisa mais poderosa que podemos fazer, porque você pode expulsar demônio 1 milhão de vezes. Mas sem que a pessoa pertença a Jesus, nada ainda aconteceu. O que aconteceu foi pequenos alívios. Só isso. Vai voltar. Vai acontecer de novo. Alguns casos são tão barra pesada que mesmo com a conversão você vai ver que a pessoa vai ter algumas lutas. Satanás quer tudo. Como é que começou essa história do demônio nesta família? Eu não sei, mas geralmente alguém dá uma brecha. É meio parecido com usar drogas. Quando você vê um dependente químico, você se pergunta assim: como é que começou? Por que ficou desse jeito? Por que perdeu tudo? Muitas vezes o fator foi curiosidade. Da mesma maneira que algumas pessoas foram curiosas pela droga e se deram muito mal, outras pessoas foram curiosas por mexer com pauzinhos proibidos e se deram muito mal. Em aconselhamento pastoral, de vez em quando eu tenho que perguntar para alguém: vem cá, quem é da tua família que mexeu com? Quem foi que andou fazendo o que não devia? O ser humano é curioso. Até crentes supostamente convertidos são curiosos pelo lado de lá. Gostariam de ter contatos de 5º grau. Sai dessa, irmão. Para com isso. Esses crentes que querem ver o mundo invisível. O mundo é invisível, já é para não ser visto. Tonto. É invisível. Deus fez o mundo invisível. Invisível. O que quer dizer invisível? Se Deus não quis que você visse, então não mexa com coisa que você não entende. Não mexa com coisa perigosa. O brasileiro adora mexer com os pauzinhos. Adora visitar lugares proibidinhos, escondido, para os amigos não saberem. E todo ano, alguns anos mais do que os outros, alguma escola aqui nessa cidade
tem problema porque alunos fizeram lá o que não deviam. Alunos que se achavam espertos para fazer um contato com o lado de lá, mas os resultados disso são terríveis. Eu mesmo já fui chamado para auxiliar uma escola católica que estava todo mundo tendo problema. E eu reuni todos os alunos. Eu disse, olha, vocês mexeram com coisas que a Escritura proíbe. E vocês estão com essa nhaca agora. Vocês estão levando essas coisas para suas casas. É tipo um magnetismo do mal. Tem uma contaminação muito complicada. Então, arrependam-se. Vocês fizeram aquilo que as Escrituras proíbem. Sim, é meio parecido. Tem um paralelo com a droga. O dependente químico é alguém que um dia achou que era esperto. Ele pensou, não, eu vou lá, mas eu saio. Já viu isso? Na hora que eu quiser, eu saio. Pela graça de Deus, acontece na vida de alguns. Tem gente que parece que é de outro planeta, que usa, vai trabalhar na segunda-feira, você nem sabe. Madames, homens respeitáveis dessa cidade, mas usa e vão trabalhar normal. E você nem sabe. Talvez o organismo não criou uma dependência. Mas como saber, não é? Então algumas pessoas se arrebentam porque mexeram com coisas proibidas. Olhe, a Bíblia não diz que essas coisas não existem. Ela diz assim, não mexa com isso. Simples. Ela diz, não haverá entre vós nem necromantes, nem adivinhos, e nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Não mexa com isso. Algumas famílias são visitadas de maneira muito estranhas por gerações, porque pessoas resolveram abrigar, flertar com espíritos malignos. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você aqui é a transformação que aconteceu com o rapaz. Foi incrível. Jesus tirou o legião da vida dele, e a Bíblia diz assim, no versículo 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Isso é transformação. Acreditava-se que pessoas assim não lembrariam de nada depois que supostamente voltasse ao normal. O sujeito está em perfeito juízo. Foi o poder de Jesus que operou na vida daquele homem. Foi um contato, foi um encontro direto com Jesus. E não há lugar para demônios quando uma pessoa realmente conhece o Senhor Jesus. Perfeito juízo, falando normal. Antes ele só gritava, antes ele só se cortava e andava pelos montes e pelos sepulcros. Agora está sentado. Sentado. Quando a gente vê esse negócio de demônio nas Escrituras, e eu falei que Satanás, se pudesse, faria com qualquer um, e Deus não o permite, mas nós vemos às vezes pequenos sinais de que pessoas são estranhas demais. Há pessoas, eu não acredito muito nesse negócio do seca-pimenteira. Não tem um negócio de pessoal que olha para um pé de pimenta e ela morre, né? Aqui fiquei sabendo bem mais dessas lendas do que é o seca-pimenteira. Bom nome para demônio, né? Tem gente aqui que mata uma galinha com olhar, né? Vamos comer uma galinha hoje. Mata aí, fulano. Ele olha, a galinha fala, papá. Acabou. Morreu. Mas eu sei que algumas pessoas são tão estranhas que se você estiver numa reunião e uma pessoa bem carregada entrar ali, todo mundo sente o baque.
Tem coisas que a ciência não explica. Todo mundo sente o peso. É pesado demais. Mas olha o que aconteceu com o homem. Ele agora é uma pessoa agradável. Está sentado, não está mais correndo, gritando, feito doido por aí. Está sentado, bem vestido. Se existisse gel naqueles dias, estava com gel no cabelo. Em perfeito juízo. Mas mais curioso é o que vai acontecer em seguida. Ele quer andar com Jesus. Ele roga a Jesus que o deixe ir com ele, estar com ele. E Jesus não permitiu, mas lhe deu uma missão, e a missão foi pregar o Evangelho. Veja o que Jesus disse para ele, disse, vai, capítulo 5, versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia a eles tudo o que o Senhor fez contigo e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Meus irmãos, que transformação! Num instante ele era endemoninhado, no outro instante missionário. Uau! Isso é transformação. Decápolis, Decapolis, né? Significa 10 cidades. Esse homem virou um missionário itinerante. E essa região que ele vai pregar, ela é muito carente do Evangelho. Você vai saber por quê. Ela é muito carente que seja anunciado o Evangelho lá. Vá, anuncie para os teus. Anunciando em sua família já era bom. É o seu primeiro campo missionário. É o primeiro local onde você devia anunciar o Evangelho. Você devia ter o nome dos seus parentes, colocar em oração, ter alvos de ganhar aquelas pessoas. Se puder fazer cultos domésticos com eles, se puder fazer reuniões de evangelismo, se puder ter um grupo pequeno, uma célula, seja lá o que for, um projeto de ganhar os seus. Porque que lindo, né? Ter um coração missionário para a África, para o Japão, para bem longe daqui. Mas e os teus? Teus parentes, teus irmãos, teus tios avós, cunhados, primos. Tem gente que tem muito primo. Eu conheço um casal aqui na igreja que eles falam assim, fulano é meu primo, mas todo mundo é. Quem não é primo do marido é da esposa, todos são primos, né? Vai, anuncia aos teus, tenha um projeto com os teus. O homem passou de endemoninhado a missionário. Por último, eu queria falar da rejeição que as pessoas tiveram ao Senhor Jesus. Porque quando eu falei que a cena é macabra, eu não estou me referindo só ao demônio no rapaz. Demônio no rapaz já é horroroso. Mas quando eles passam para os porcos, quantos porcos? 2.000. Você sabe quão barulhento o porco é? 2.000 porcos juntos, não é? Agora imagina 2.000 porcos endemoninhados. Isso é uma cena de horror. Isso é macabro. Eu posso ouvir o som. Porco é escandaloso. Muito. Já viu o porco morrendo? Quem já viu o porco morrendo? Quem matou o porco aqui, né? O cordeiro, você mata o cordeiro só morre. O porco, a cidade fica sabendo que está morrendo um porco. O porco é muito escandaloso. Então os demônios foram permitidos entrar nos porcos.
E os porcos, agitados, se precipitaram no mar. A cena foi horrorosa. Agora, o pessoal que viu aquilo foi na cidade e contou o que aconteceu. E é importante que a gente entenda isso, porque imagina, você é dono dos porcos. Os porcos dão um dinheirinho, né? Se multiplica rápido. E alguém chega e diz assim: sabe aqueles teus porcos? Já era. Então todo mundo que tinha porcos e ficou sabendo da história, veio até a cidade. E quando eles chegam, eles veem o endemoniado, vestido, cabelo no gel, bem comportado, sentado, conversando normalmente. A Bíblia diz, eles temeram. Aqueles homens já estão com raiva de Jesus só porque ouviram o que ele fez. Jesus deu um prejuízo a esses homens. Talvez alguns deles pensem assim: eu não sei nem quem é esse cara, mas eu já o odeio. Ele acabou com as minhas economias. E eles viram o endemoniado e temeram. Eles temiam antes, temem agora, talvez temam mais agora. Para quem não conhece o Evangelho e tem uma visão crítica do Evangelho, o Evangelho é meio assustador e provoca um certo temor nas pessoas. Você sabia que nesta cidade há pessoas que nunca vão entrar numa igreja evangélica pelo simples medo de se converter? Eu vou nada. Vou coisa nenhuma, vai que eu me converto. Há um certo temor, né, em relação a isso. E eles vão dizer para Jesus: olha, saia daqui. Saia da nossa cidade. Como é que Jesus pode ser uma bênção para o rapaz e para esses aqui ele é um problema? Duas coisas fizeram esses homens rejeitar Jesus. Vou dizer, a palavra diz no versículo 17 que rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Saia da nossa terra. E duas coisas foram determinantes. Primeiro, o fator econômico. Eles tiveram prejuízos. Eles criavam porcos. Mas eles são judeus, como é que criam porcos? Talvez nem sejam judeus, sejam gentios em territórios judeus, criando porcos. Tem alguma coisa que não está batendo, tem alguma coisa muito errada. E porco, naquele tempo, era porco mesmo. Às vezes eu estou comendo um carré e alguém fala: o senhor come porco? Eu digo: não, isso aqui não é porco. Isso aqui vivia no ar-condicionado, tomava mais banho do que eu, nunca vi uma lama, isso é um suíno. Mas esses porcos aqui que o pessoal criava eram porcos mesmo. Porcos da lama. Eles tiveram um prejuízo econômico. O fator econômico criou uma distância entre eles e Jesus Cristo. Eles nem querem saber por que Jesus fez isso, por que isso aconteceu. Eles só querem que eles se retirem da sua terra. Um segundo fator foi que provavelmente eles receberam a notícia não de um evangelho anunciado por Jesus ali naquela cidade, mas uma caricatura do que aconteceu, uma versão distorcida de tudo que aconteceu. Tudo que talvez lhes disseram: olha, tem um cara lá e ele faz os porcos se afogarem. Você sabia que muita gente tem a visão completamente distorcida do evangelho? Eu já preguei em lugares e eu tenho que ouvir assim: que hora vai começar o povo cair? É uma versão distorcida do evangelho. Quando o evangelho chegou no Nordeste, a versão distorcida era que no meio do culto aparecia um bode preto. E as luzes se apagavam.
e o pastor pegava as mulheres casadas. Então essa era a versão 70 anos atrás. Então quem ouvia de longe falava, vou nada, nem eu, nem minha mulher, nem minha família, ninguém. O apelido dos crentes do Nordeste era os bodes, por causa dessa história de bode. Ela não chegou até aqui, graças a Deus. Mas tem uma pessoa que eu conheço que estava lendo o livro de Jeremias e viu uma palavra que dizia assim, ide com os bodes. Eita! Tá estranho, né? Tem que ir com os bodes. Então, uma versão distorcida do Evangelho. Meus queridos, que coisa feia, não é? Tudo que eles sabiam sobre Jesus, ele é um cara que afoga os porcos. Ele é um cara que dá prejuízos. Eles não procuraram conhecer. Eu queria terminar dizendo que, nesse texto, houve 3 pedidos que as pessoas fizeram. Primeiro, o rapaz que fora curado pediu para estar com Jesus. Pediu para seguir Jesus. Os demônios pediram para ficar sendo demônios naquela região, nos porcos. E os comerciantes de porcos pediram que Jesus se retirasse da vida deles. Obviamente, o pedido mais valoroso é esse do jovem que diz, deixa eu estar com o Senhor. E apesar de Jesus não ter permitido, porque tem questões familiares, tem esse pai e essa mãe, que nunca mais tinham jantado com esse moço. E Jesus disse, volta para os teus, volta para a tua casa. Se tem filhos, volte para os seus filhos. Ele voltou e virou o missionário da sua família. E o missionário daquela região. Será que tem alguém fazendo os pedidos certos a Deus? Quais são os nossos pedidos? Em reunião de oração eu sei todos os pedidos quais são. É eu, um amigo meu que está doente, minha mãe está doente, e não sei quem está doente, e eu tenho outro doente, e um conhecido que está doente, e estou doente, o outro está devendo. São pedidos no nível superficial. Mas às vezes é preciso fazer pedidos elevados. Esse homem só queria estar com Jesus. E Jesus transformou ele num missionário. Qual foi a última vez que você fez um pedido que não tem a ver só com suas necessidades urgentes? Qual foi a última vez que você fez um pedido do tipo, Deus, eu não tenho sido usado como deveria. Não tenho sido usado nem na minha igreja. Não tenho sido útil. Não tenho feito nada. Estou ficando velho e me aposentando. Estou virando uma lesma gospel. Uma coisa sem graça. Um daqueles crentes velhos sem graça que eu conheci no passado e os critiquei. E estou me transformando naquilo. Quando foi que você orou dizendo, Deus, me use aonde o Senhor quiser. Eu só quero ser usado. Quando foi que você orou dizendo, Deus, eu estou em períodos de decisões difíceis, mas eu só quero fazer a coisa certa, eu só quero fazer a tua vontade. Está na hora de fazer pedidos elevados a Deus. Quando fazemos pedidos elevados a Deus, Deus pode fazer grandes obras na nossa vida. Há um missionário inglês, o pai das missões modernas, chamado William Carey. Ele dizia, espera grandes coisas de Deus, então faça grandes coisas para Deus. Eu acredito que até o contrário pode ser verdadeiro, mas você tem que ter pedidos mais elevados. É preciso ter pedidos elevados. Quanto a brincar com coisas proibidas, não vale a pena. Satanás quer tudo, não vale a pena. Seja com coisas espirituais ou com tóxicos, não vale a pena. Satanás quer tudo.
Satanás quer que você vire um morto em vida. Conheça Jesus, arrependa-se dos seus pecados, vá para os teus. Fale que Jesus teve compaixão de você, que mudou sua mente, que libertou você. Faça planos com os teus. E se puder falar aos outros que estão ao teu redor, deixe que Deus também te use. E eu tenho dito esses dias, cada um do seu jeito. Porque o que esse jovem conhece sobre Jesus? Não muita coisa. Mas ele só tinha que falar uma coisa: Jesus teve compaixão de mim. Foi isso que Jesus mandou ele dizer. Diga lá, diga como eu tive compaixão de você. Tem uma mulher em João capítulo 4, que tudo que ela sabia dizer, olha, vejam, eu conheci um homem que sabe toda a minha vida. É o que ela sabia dizer. E Jesus naquele mesmo dia disse para os seus discípulos: olha, os campos estão brancos para a ceifa, estão prontos para ser colhidos. Os campos, levantem os olhos. Levantem os olhos. Os campos estão brancos. Cadê o irmão Paulo Filgueiras? Está aqui não? Não está. O Paulo sabe o nome de uma doença. Talvez Isaú até possa me ajudar, porque Isaú também sabe dessas coisas. É o nome de uma doença, um nome gigantesco, que acontece com quem só consegue olhar para baixo. A pessoa fica olhando só para baixo. Sabe o nome disso? Não. É uma dessas doenças de olhos. E eu digo, eu acho que os crentes sofrem dessa doença. Porque Jesus disse: erga os olhos. Os campos estão brancos. Jonas sofria dessa doença. Tinha uma grande cidade para ver, ele só queria ver sua plantinha, sua zona de conforto. E o Senhor falou: mas são milhares de pessoas, Jonas, e não sabem discernir nada. E você só consegue pensar no seu conforto, na sua plantinha. Que Deus nos use para falar aos nossos e a todos quantos o Senhor colocar na nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus, vemos essa passagem como uma coisa, uma cena assustadora, e ao mesmo tempo pensamos no teu poder. Quando vemos que o demônio se prostrou e te adorou, vemos o quanto o Senhor está acima de todo principado e potestade. Eu quero te pedir que o Senhor nos dê consciência de cada dia que nós servimos a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, aquele em quem todas as coisas serão convergidas algum dia, aquele que vai julgar os espíritos malignos, que vai pisar na cabeça de Satanás. Que o Senhor nos conscientize cada dia de que nós somos esses servos de Jesus Cristo. Quero também te pedir por pessoas que às vezes, no recôndito secreto de suas solidões, se envolvem com coisas que não deviam, seja com tóxicos espirituais. Ó Deus, tem misericórdia, cure suas mentes, faça-lhes ver de que o preço é muito alto e de que Satanás quer tudo, que Satanás os quer mortos em vida. Que mudem, que entendam que o Senhor os ama muito mais e tem muito mais para dar. Pedimos em nome de Jesus. Amém.